Olá, eu sou Priscila Queiroz, CEO da Evolute Desenvolvimento Humano, e eu também estou aqui na TV Relacionamento. Mais um programa do Profissão Saúde. Eu estou aqui com a Carla Massareto. Ela é graduada em Relações Públicas e pós-graduada em Psico-Oncologia, especialista em formação docente, também escritora e palestrante. Você está bem? Tô bem, você? Então, a Carla Massareto, ela faz agora, atualmente, uma formação em doula da morte. Ela vai explicar para a gente no que consiste e a gente vai estender esse assunto. A doula da morte é uma profissão nova, ainda não regulamentada, né? É uma profissão que está começando e ela nasceu, entendeu-se a importância de ter uma doula da morte após o crescimento da doula do nascimento, aquela mulher que participa, né, da gestação e que ajuda a trazer bebezinhos aí ao mundo. Quando se percebeu a importância que a doula do nascimento tinha para a mulher que estava parindo e para esse bebê que estava chegando ao mundo, também entendeu-se da importância que ter uma pessoa que esteja acompanhando o processo de partida da vida mesmo, né? Por isso que é a doula da morte. Muitas pessoas não sabem muito bem como lidar quando chegam nesse momento, tanto a pessoa que está partindo quanto a família de quem está partindo, e daí surgiu-se essa ideia de adaptar essa profissão para quem está participando do processo de fim de vida. É muito novo ainda, mas existe muitas mulheres que são doulas da morte nos Estados Unidos, Canadá, muito mais do que no Brasil, mas somos já um país com bastante curso de formação e bastante mulheres entrando aí nesse processo. Ah, que interessante. Porque fora do Brasil, eu creio que já tem bastante profissionais, né? E tem uma associação, agora já está entrando aqui no Brasil uma associação congregando esses profissionais? Isso, tem uma associação chamada ADOM. Nessa associação, as mulheres que se formaram como doulas da morte, né, que fizeram os cursos de formação que hoje têm disponíveis, se associam e é por lá que elas são procuradas para atuar, seja em domicílio, seja no hospital, em casa de repouso. Então vocês são chamadas nesses locais, né? Então, seja hospital, seja casa de repouso. Se a pessoa estiver em casa também, ela pode chamar, né, essas pessoas, porque é para dar um apoio mais moral, é uma coisa mais, um apoio espiritual, moral, não é isso? Isso. A doula da morte tem um papel, a gente costuma dizer o seguinte: a doula da morte trabalha dentro de uma equipe multidisciplinar, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas. Essas pessoas que têm essa formação, psicólogos também, né, muito importante, essas pessoas que têm essa formação mais da área médica mesmo, elas cuidam do ser biológico. Então, o tratamento das doenças, tratamento dos sintomas, da dor física. Enquanto que a doula da morte trabalha com o ser biográfico, a história daquela pessoa de vida, os desejos que ela tem, os anseios, como entender o processo que ele está passando e como passar aquilo da melhor maneira possível. E isso a gente usa dizer que é um apoio espiritual, mas espiritual não no sentido das crenças, dos sistemas de crenças religiosas, exatamente. Porque muitas pessoas chegam ao final da vida que não acreditam em Deus e nada disso, mas não deixam de ser pessoas espirituais, que a gente pensa na sua história de vida, no seu contexto, nos seus objetivos, no como que ela conduziu a vida até ali, o que ela tinha de objetivo, onde que ela chegou. Então é nesse sentido que a gente cuida dessa pessoa que está passando por essa fase. É engraçado que, lógico que toda pessoa pode se capacitar. Você tem já um viés, né? Você fez psico-oncologia, né? Aliás, é uma coisa bem pesada, né? Psico-oncologia, né? Então, é uma especialidade que ela lida muito com a morte, né? Porque existe um percentual e cada vez o percentual de câncer de todos os tipos, ele vai avançando e tem cura.
mas muitas vezes, infelizmente, não tem, né? Então você tem uma capacitação para esse, um viés, vamos dizer, mais, mais apurado, né? Nesse sentido. Mas, lógico, tendo uma curso de formação, que já está tendo, né? Qualquer pessoa, com, vamos dizer, uma sensibilidade, uma pessoa mais... Ela pode se tornar, né? Uma pessoa que vai fornecer um apoio moral, vai dar um direcionamento. Porque, assim, eu penso que as pessoas que estão de fora do problema, do contexto, vamos chamar assim, né? Não só do problema propriamente dito, elas têm uma maior capacidade de ação, porque a pessoa que está inserida dentro da problemática ali da pessoa, infelizmente daquela coisa toda, ela não tem às vezes muita capacidade de fornecer às vezes um apoio moral, fornecer vamos dizer, um fim, suporte, melhor dizendo, uma palavra melhor, um suporte mais adequado para aquela pessoa, do que, né, a pessoa que está fora, ela consegue, né, ter uma visão melhor, né, uma visão de fora, né? Então, assim, é claro que todo mundo se envolve, né? A gente está vendo uma situação e a gente pensa muito no fim da vida numa pessoa que tem mais idade, né? Mas pessoas jovens também às vezes chegam no fim da vida e aí é muito pior, né? E você está vivendo uma situação muito pior. Então, o que é muito importante no papel da adulta? A família aí pode não estar, vamos dizer, desesperada, não está capacitada e é compreensível isso, não é? E aqui não é nem só a família. A própria equipe médica tem um problema de lidar com essa finalidade, né? No sentido de fim de vida. Porque os médicos estudam para salvar vidas. E a partir do momento que a gente se tornou consciente da nossa... nos tornamos seres, percebemos que éramos seres racionais, e a gente percebeu que a gente morre, a gente começou a vida inteira a fugir da morte. A gente vive fugindo da morte, a gente não fala sobre ela. Tem gente que nem fala a morte, né? Então, eu vou tentar ir um pouco por partes, mas pegar um pouquinho de tudo que você abordou. Eu estudei psico-oncologia por uma questão de história familiar. Minha mãe teve câncer 2 vezes, e eu fui a rede de apoio dela, e logo depois descobri que ela tinha uma mutação genética e eu também, para câncer. Com uma grande probabilidade de desenvolver câncer. Então, eu vivi de perto a história dela, acompanhei, passei por todos os tratamentos. Por conta disso, tive contato com muitas pessoas que estavam adoentadas e percebi o quanto as pessoas ficam sozinhas. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com uma notícia ruim. E saber dar uma notícia ruim deveria ser ensinado na escola. Não estou nem falando de faculdade de medicina, porque a gente dá notícia ruim o tempo inteiro. E a gente não sabe fazer isso. E às vezes as pessoas, quando estão ali no entorno daquela pessoa doente, tem medo de parecer cruel, tem medo de, assim, falar alguma coisa, parecer que está desejando a morte daquela pessoa, parecer que não acredita que aquilo aqui pode melhorar. Então, as pessoas ficam sozinhas. E é muito comum que pessoas que perdem filhos fiquem completamente sozinhas, porque quem está no entorno não consegue lidar com a situação. E aí preferem se afastar. É muito cruel. Muito cruel. Então, vendo isso e vendo quanto muitas mulheres ficam sozinhas, mulheres quando têm cânceres, especialmente os que mexem com a estética feminina, câncer de mama, na primeira consulta ela vai junto com o marido, na segunda ela vai sozinha, o médico fala, cadê o marido? E ela fala, ele me deixou. E ele fala, não consigo lidar com isso agora. E ele vai embora. E a mulher fica sozinha várias coisas da vida. A gente sabe, a gente é mulher, né? Quanto que às vezes a mulher tem um filho, o marido não queria, ele vai embora. A mulher fica com o filho. A mulher fica doente, o marido vai embora. Mas quando o marido fica doente, quando o sogro fica doente, se eu tenho filho homem, a nora cuida. Quando o marido está doente, a mulher fica até o final, né? Tanto que doula, até acho interessante falar sobre isso, doula é a mulher que serve. Esse é o significado da palavra. Mulher, né? A mulher que serve. E a mulher serve desde sempre. Você pode ver que todo lugar que fala assim, quem que cuida é a mulher, quem que faz é a mulher, é sempre a mulher, né? Então, a psicologia, eu tive muita sorte por ser comunicóloga e trabalhar em agência de publicidade, estar atendendo uma conta de oncologia e pelos conteúdos que a gente estava trabalhando, identificar que minha mãe, eu precisava correr com ela e minha mãe está viva até hoje graças ao conhecimento que eu tive. E acesso ao conhecimento foi o que falou para mim, não, eu preciso que as pessoas tenham acesso, porque, cara, eu só vi a vida da minha mãe. Eu sei que isso é importante, isso tem algum significado. Então, fui estudar psicologia porque não é fácil ser rede de apoio. Não é fácil você estar com uma das pessoas que você mais ama no mundo e a pessoa falando, eu vou morrer, e você fala, cara... Aí a pessoa fala assim, mas você acha que você
você acha? Como eu estudava, minha mãe falava assim, o que você acha? Você acha que eu vou morrer? Não tem como dar essa resposta, porque o câncer, ele age no corpo de cada um de uma maneira única. Às vezes o câncer pode ser muito agressivo para um e para outro não. Ela, mas passa que não tinha como dar, e como é que eu vou falar que sim ou que não? E aí minha mãe ia dormir, eu ficava chorando, eu precisei fazer terapia, ela não quis fazer, né? Ela não é de uma geração que faz terapia, eu sou tratada na base da terapia toda semana, que é uma forma, que é algo que toda a doula deve fazer, né? Que é terapia. Porque a partir do momento que você consegue criar um distanciamento daquela situação, isso é muito importante. Porque quando você tem empatia pela pessoa, você se coloca no lugar de dor e você sofre junto. Então, a doula, ela precisa ter compaixão, que é você entender aquela dor, sentir um pouco daquela dor, se afastar da dor e dar as ferramentas de apoio. Às vezes, você não sabe o que falar e tudo bem. Às vezes você fala assim, mas eu vou morrer. Você fala, desculpa, eu não sei o que te dizer. Mas, você precisa como que eu posso te ajudar? Com essa compaixão, você dá, vamos dizer, alternativas naquele momento, né? Porque em vez de você só sofrer junto, tem empatia, sofrer junto, você tem condições desse jeito, né? De você fornecer alguma Você ser útil de verdade. E você proporcionar bem-estar. Então, às vezes a pessoa chega a essa questão desse distanciamento que a gente criou da morte, da gente estar sempre fugindo da morte. Os médicos não receberam treinamentos para dar uma notícia de morte. A gente não sabe receber a notícia da morte. E muitas vezes a pessoa que está convalescendo, ela sabe. Só que ela não tem nem coragem de falar que ela sabe. Às vezes elas dizem assim, eu estou doente, eu não tenho mais, eu não vou mais sair dessa situação, mas a minha família não sabe. Ou eu estou doente, eu sei da gravidade da minha situação, mas a minha família não sabe que eu sei. E olha a perda de oportunidade que a gente tem de ter um final de vida onde você pode honrar aquele ente, onde você pode, a pessoa pode realizar os seus últimos desejos. Seria um tipo de homenagem mesmo, né? Exatamente. Você poder uma homenagem pela trajetória, pela vida daquela pessoa, tenha ela tido uma vida muito feliz ou não. E aí você começa a perceber, assim, a doula está ali para identificar, para colher todas aquelas sementinhas de felicidade que ela plantou ao longo da vida. Você colhe aqui. E aí você torna aquele momento difícil e inevitável muito melhor. Então, no meu caso, eu estudei a psicologia muito para dar suporte para minha mãe e para mim, porque eu também cheguei a ter um quase câncer, né? Depois eu tirei tudo e não tive mais nada. Seria um pré-diagnóstico, não foi nem diagnóstico. Foi um pré-diagnóstico, eu consegui pegar na fase anterior, né? Consegui resolver. E aí, a minha família é uma família que muitas pessoas têm esse gene. Eu queria estar preparada, eu quero ser aquela pessoa para estar preparada. Porque depois eu entro no caso da minha avó, que eu cuidei, não com câncer, mas que eu era a pessoa que estava mais assim, preparada de olhar aquele cenário de fora. Mas o que eu quero muito fazer com a minha formação de comunicação e de docente? É falar para as pessoas, normalizar a morte. Tem muita gente que não fala, tanto que muitas mulheres usam doula da morte ou doula do fim da vida. Aí meu marido falou, você vai usar a morte mesmo? Você não prefere usar a doula do fim da vida? Eu falei, como é que eu vou normalizar um termo se eu não falar sobre ele? Porque a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a morrer. Inexoravelmente, né? Só que a gente esquece de se preparar para a chegada desse momento. Eu não sei se ele vai chegar amanhã, se ele vai chegar daqui a 30 anos. Mas o que eu estou me fazendo para me preparar para chegar bem quando eu for morrer mesmo de uma doença? Bem em que sentido? Se eu trouxer a morte como minha companheira, se eu tiver noção da minha finitude, as minhas atitudes em relação a mim, as minhas escolhas e as minhas relações, elas vão ser muito melhores. Coisas gigantes que a gente torna gigante, elas perdem importância. Eu perdi o sono porque eu esqueci que eu precisava ter entregado um relatório que eu não conseguia acabar. Precisa perder o sono. É importante, tão importante isso. Então se você começa, mas eu grito pro meu marido porque de novo ele deixou a toalha em cima da cama. É sério que isso é importante? A ponto de você
Esquecer da leveza de viver e das relações, esquecer de lembrar por que aquele homem é o seu companheiro ou aquela mulher é sua companheira. Ressignificar, né, as importâncias, né, da vida, né. E aí, vocês vão falar muito interessante. A gente está usando muito ressignificar ultimamente, né? A gente precisa ressignificar a dor. Eu tenho muitas cicatrizes, eu fiz as cirurgias, todos têm muitas cicatrizes, né? E eu gosto das minhas cicatrizes são as minhas histórias. Mas a gente fez uma campanha uma vez, com uma marca, em que tatuadores, na verdade, homens e mulheres, eles estavam tatuando os seios das mulheres que passaram por uma mastectomia, ressignificando as suas cicatrizes. Eu achei lindo esse movimento, e é lindo mesmo. Mas antes de você ressignificar alguma coisa, você entender o significado daquilo. Sim. É por isso que a terapia... Primeiro o significado. Por que aquilo te causa algo ruim? Quando você entende aquilo, os nossos traumas, os nossos medos, a gente não vai deixar de ter traumas e medos. Só que a gente tem que viver apesar deles, viver no entorno deles, não tá ali. E tem dia que vai doer, tem dia que vai doer menos. Mas você vai viver apesar disso. E aí você consegue, depois que você entende o que aquilo te causa, você consegue sim ressignificar. Então ressignificar é muito importante, mas primeiro você precisa significar as coisas. Então muito do que eu quero fazer, minha proposta como doula, é começar a mostrar para as pessoas a importância de a gente entender que a gente acaba. Eu tinha um conceito antes de começar a estudar que era assim: uma morte súbita é muito melhor. Você não sofre. Você não vai ficar lá acamado, sofrendo. E aí, escutando a médica paliativista maravilhosa, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, eu escuto muito ela, né, leio muitos livros dela, e ela fala assim, ela é maravilhosa. E ela diz assim: a morte súbita não é legal. É a mesma coisa que você um dia tá tudo bem, chega seu marido e fala assim: tô indo embora. A gente precisa entrar num processo para entender que aquilo precisa chegar ao fim. E a morte é a mesma coisa. E quando que eu percebi isso? Quando eu perdi minha tia, que era uma das pessoas que eu mais amava no mundo. Embora ela fosse mulher do irmão da minha mãe, a minha família, a gente é mais prática, né? E a família dela é uma família muito amorosa. Então eu tinha nela muito dessa questão de uma figura também materna, como minha mãe, mas uma figura materna mais amorosa, mais carinhosa, né? Menos prática. Eu tinha muito isso. Ela teve Covid, ela foi internada, 12 dias depois ela morreu. Numa fase que eu não pude fazer uma cerimônia, eu não pude ir no enterro dela, eu tinha um bebê em casa. E então, de repente, eu tinha uma pessoa que era uma referência e 12 dias depois eu não tinha mais essa pessoa. E foi um processo de luto muito difícil. E aí, acontecem muitas coisas interessantes no luto. Não teve nada, não tem as etapas, né? É como se queimasse etapas e tem que aceitar de uma hora para outra, né? Eu não tive, apesar de todo dia que a gente falava quase todo dia, eu sempre falava: ai tia, eu te amo. Eu acho que eu queria ter, às vezes eu falo assim: eu queria voltar atrás, ter falado o quanto ela foi importante aqui, o quanto ela fez aqui, o quanto ela me ensinou. Eu não tive essa oportunidade. E aí depois que ela morreu, e assim, embora a gente trate muito como espiritualidade, como eu disse, espiritualidade não é a crença, né? Mas eu tenho uma crença religiosa que acredito na alma, acredito que vai para outro lugar e tudo mais. E eu fico pensando: ai meu Deus. Isso ajuda bastante, né? Ajuda. De um modo geral. De um modo geral ajuda, mas de outro eu ficava assim: meu Deus. Ela falava que eu era linda, maravilhosa, que eu era... Será que agora ela sabe que eu não sou tão legal assim? Porque agora ela tá me vendo de cima. E aí eu tive um ano de processar isso, muito difícil, e eu me afastei de todo mundo. Eu também me isolei, porque eu precisei viver aquilo, eu precisei me acolher naquele momento. Não é fácil. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer terapia, comecei a entender. Claro que eu tenho saudade, um monte de saudade. Queria poder ir lá, poder ligar, mandar uma mensagem, queria. Mas hoje eu entendo uma coisa: por que me dói? Porque eu amei. E a gente só dói quando a gente ama, só dói quando a gente ama. Eu não trocaria uma lágrima para não ter o amor dela. Então, eu fui começando a entender esses processos, o curso natural das coisas, que é morrer. E assim, tem coisas que a gente vai aprendendo nesse processo muito interessantes. E eu não sei nem se eu cheguei a citar, porque eu já falei tantas coisas. Mas quando meu marido perdeu o pai dele, aconteceu uma coisa que aí é uma oportunidade que a doula da morte pode dar também.
Meu marido falou assim, meu pai morreu, e eu deixei de ter colo para ser o colo. E tem uma analogia que a minha terapeuta, eu comentando com ela que eu ia vir conversar aqui, ela me trouxe hoje, maravilhosa também, a doutora Carla Carvalho, maravilhosa. Ela falou daquela historinha do o menininho que vai viajar assim, o pai e a mãe pela primeira vez, uma viagem de trem, aí o pai coloca o bilhetinho no bolso dele e fala assim, se acontecer qualquer coisa você olha o bilhetinho. E aí ele fica curioso no meio da viagem, ele olha e fala assim, está escrito assim, fica tranquilo, papai está no último vagão. Só que quando o nosso pai e nossa mãe morrem, não tem ninguém no nosso último vagão. E a gente é o último vagão de algum. E a gente, às vezes, nesse processo de morte, de não aceitar, de não querer parecer cruel, de tentar não falar, porque a gente acha que se a gente não falar não vai acontecer, a gente perde a oportunidade de pegar a passagem do bastão do vagão, sabe? O que você me diria? O que eu gostaria de deixar para minha filha? O que eu gostaria que os meus filhos soubessem? Quando a minha filha for, que estiver no último vagão. Assim, a gratidão que eu tenho por ter tido ela, os aprendizados que eu tive, o orgulho que eu tenho, a gente perde essa oportunidade. Então, é por isso que eu quero muito trabalhar na disseminação, da normalização do termo morte, morrer. E morrer é só o processo final, né? Quando você entra no processo de morte, tem um processo, aí você entra na morte ativa, que é uma coisa que a doula também precisa estudar e entender. O que acontece com o corpo quando entra na morte ativa, que são os momentos lá ali da terminalidade, e a morte é o final do processo. Mas isso é muito da cultura ocidental, né? De ter medo, de não falar, porque, inclusive, nós, eu fiz medicina, né? Nós somos treinados realmente para trazer a vida, né? Para salvar, enfim, e não para encarar, e nem para dar notícia, como você falou. A gente não é treinado, não tem não temos esse expertise nem de ser treinado, né? Que deveria ter, não sei, é até uma ideia, né? Tem várias cadeiras novas, né, no curso de medicina, isso daí deveria ser uma abordagem diferente, né? Porque notícias ruins todos nós damos, né? O médico também dá muita notícia ruim, né? Então é uma coisa muito da nossa cultura mesmo, né? Da cultura ocidental. Então, internautas podem estar achando, nossa, mas doula da morte, né, num programa de profissão saúde. Lembrando que, inexoravelmente, essa daí é a certeza, é uma etapa, né, da vida. Assim como você falou, quando a gente começa a viver, começa a morrer também, né? Uma coisa assim, inexorável, né? É uma coisa muito necessária, muito interessante. Não é só interessante, é uma coisa necessária mesmo. É necessário que tenham mais pessoas treinadas e que sejam capacitadas nesse sentido. E você falou de que ser chamada, pode ser chamada em casa de saúde, em hospital. Queria que você me falasse sobre a diferença entre rede particular, rede pública. Existe alguma diferença? As doulas da morte são chamadas rede particular, rede pública, como é que é? Existe uma orientação, né? Às vezes, quando as pessoas não estão sabendo lidar com aquela situação, como ainda não é uma profissão regulamentada e nem tão muito conhecida, são algumas instituições que falam, olha, existe essa profissional que pode te dar esse suporte. E a família pode escolher chamar ou não. As redes particulares, elas ainda estão muito atrasadas em relação ao SUS quando você fala de uma morte até um nascimento humanizado. Olha que interessante. Nascimento eu sei, e também tem esse viés também para o lado da terminalidade. Às vezes a pessoa chega no estágio lá já paliativo, terminal, e a pessoa não quer mais, né? Ela não quer mais tratamento, só que eu preciso estabilizar um sintoma. Aí o médico começa a pedir um monte de exame, chega a ser uma coisa invasiva. Esquece de olhar para a pessoa e falar, escuta, você está passando por esse processo, como é que você quer seguir? Você aceita fazer ou não? Posso pedir esses exames? Falar com a família e falar com o paciente. Uma coisa muito importante é que o protagonista é a pessoa que está morrendo. É a pessoa que está passando pelo processo. Não é a família, não é a doula, não é o médico, é a pessoa que está passando pelo processo, ele é protagonista. E a gente tem que colocar, a doula tem que colocar o holofote nessa pessoa.
E o médico começa... Ele é o ator principal. Ele é o agora, ator principal. E o médico muitas vezes quer só seguir com o seu protocolo. Não, mas se a pessoa entrou assim, então ela vai ter que fazer exame tal. E aí... É o treinamento, né, nosso? É o treinamento. E às vezes não é o que a pessoa precisa. Agora no SUS ela tem um acolhimento mais humanizado. Tanto para a vida quanto para a morte. E onde ela tem pessoas também que dão apoio, mulheres, né, ou enfermeiros. Eu falo mulheres porque a maioria é mulher, mas também existem homens em formação. Pouquíssimos, não é o que eu tenho. Mas que dão esse suporte humanizado para o final da vida. Existem profissionais de saúde que fazem também esses cuidados paliativos, que podem, né? Existem. Hoje está um número crescente, né? Tem um número crescente. Só que a gente precisamos mais. Precisaríamos de mais. Segundo uma estatística que a própria doutora trouxe, que eu estava vendo aí numa palestra dela no mês passado, só 0,3% dos pacientes em estado paliativo têm acesso ao tratamento paliativo. Olha só. É nada, é muito pouco. Muito pouco. E também tem uma ilusão de que se a pessoa entrou num estágio paliativo, num tratamento paliativo, então ela está aqui porque ela vai morrer e vamos antecipar a morte dela. E não é o caso. Quando a pessoa entendeu que que não tem um tratamento que a medicina pode dar, que vá curar, né? aí é que a medicina pode proporcionar conforto e melhor e ajudar a pessoa a morrer com menos sofrimento, com menos dor. Não antecipa a morte e nem evita a morte. A pessoa só morre com mais dignidade e menos sofrimento. É importante isso. E eu gostaria de saber também se vocês fazem algum segmento familiar pós-morte. Isso é interessante. Sim. É claro que também depende da abertura da família, né? Sempre depende da abertura das pessoas. Mas sim, porque as pessoas não sabem ainda também lidar com o luto. É muito difícil você lidar com a perda, já que a gente não falou dela. A verdade liberta. Se a gente não fala, se a gente não se preparou, quando a gente perde é muito difícil. E cada pessoa lida de uma maneira diferente, mas em algum momento ela vai precisar sofrer aquele luto. Tem gente que fica forte imediatamente e depois de 10 anos aparece aquela dor pega. Então, a gente sim faz esse acompanhamento. Como é que você está passando? O que você está sentindo? Você está precisando de algum apoio? Eu posso te fazer alguma coisa? A gente vai seguindo. Para que o luto, que não é uma doença, luto não é uma doença, mas ela pode sim desencadear doenças, sim, estresses emocionais, sim. Ela pode, se não for olhada com carinho para isso. Então, estresse pós-traumático, né? Por isso que é muito importante que a gente olhe para o luto, para que o luto não vire uma doença. E a gente tem um problema seríssimo. As pessoas não têm direito de sofrer. Então, quando você perde alguém, você tem 5 dias no seu trabalho úteis para você tirar de licença. Naqueles 5 dias você se vira para processar tudo e voltar como se nada fosse. Como se nada tivesse acontecido. E de repente você tem uma crise. E eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tive, quando eu perdi minha tia, tive um dia que eu não consegui levantar da cama. 3 dias seguidos. Não consegui, eu travei. E eu mandei só uma mensagem para a dona da agência na qual eu trabalhava. Eu falei, não consigo. Passados 3 dias eu voltei a trabalhar. Consegui levantar. Ela mandou para mim um áudio no grupo de WhatsApp com um monte de gente. Por que você me deixou na mão por 3 dias? E aí você recebe aquela notícia com um misto de raiva, de culpa, de peso na consciência. Meu Deus, eu sou incapaz. Meu Deus, eu não sei lidar com essa fraca. Olha como é cruel. Naquela hora, eu tive um misto de raiva, agora eu olho para aquilo e penso, poxa, que pena que ela pensava assim. E que pena que hoje, naquele momento, eu não tinha o preparo que eu tenho hoje. Porque eu ia falar assim, tá bom, querida, tchau. Ia desligar o telefone, entendeu? Mas eu tenho que se preparar hoje, não tinha. É por isso que eu queria muito ajudar as pessoas a entender que elas não estão sozinhas. Que tem dia que vai ser fácil, tem dia que vai ser difícil. E que a gente precisa seguir vivendo apesar disso. Esse preparo, essa coisa toda que vocês dão é muito bom e eu acho que no crescente a gente vai entrando em contato com isso
E aí tem essa associação, né, que está crescendo aí, né, que é a Adom. Pois é. Então, Profissão Saúde abordou um tema, vamos dizer, polêmico, tá? Que é um polêmico que faz parte da vida. Vamos lembrar disso, né, nesse horário. E trouxemos aqui a Carla, que deu conhecimentos valiosos sobre esse tema, esse assunto, que é um assunto que interessa, obviamente, a todos nós, né? Profissão Saúde fica por aqui, viu? Muito obrigada. Obrigada.